Esses dias rolou uma treta no Twitter por causa de uma pessoa que lançou um vídeo muito duvidoso, numa época pior ainda e com uma thumbnail bem... meu Deus. Tipo, pleno mês do orgulho, você lançar um vídeo criticando pessoas que buscam representatividade em filmes, séries, desenhos é meio paia. Infelizmente, desde a pandemia que todo mundo inventou de virar fã de alguma coisa, estamos enfrentando uma crise terrível na cultura de fandoms. Fandom é uma comunidade de fãs de alguma coisa, ok? Só pra esclarecer. As pessoas simplesmente não sabem como é viver dentro de uma comunidade desse tipo e querem forçar as próprias visões em cima disso. Eu já vi fã de desenho reclamando de quem faz cosplay. Pelo amor de Deus, te orienta, fi. Cosplayers são basicamente um dos pilares de qualquer comunidade de fãs. Isso ajuda a manter o conteúdo vivo. Vocês não fazem a mínima ideia do que estão falando. Estamos lidando cada vez mais com o esvaziamento, apagamento, desrespeito com a arte, com a cultura, com as interpretações e também um preconceito. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje. Por que a representatividade importa? Headcanons, queerbait e a crise nos fandoms. Esse é o nosso tema, então fiquem confortáveis e bora pro vídeo. Você alguma vez já se sentiu real por causa de um personagem? Tem gente que não entende porque algumas pessoas choram vendo um personagem se assumir, ou então porque existem milhares de fanfics sobre dois personagens que nem são um casal de verdade, ou ainda porque alguém insiste em dizer que um personagem é autista, trans, gay, mesmo nada disso sendo confirmado. Mas se em algum momento você já se sentiu invisível, apagado, sozinho, então talvez você entenda. Porque às vezes a primeira vez que alguém se sente visto é em uma história. Hoje eu quero falar justamente sobre essa importância de se reconhecer nas narrativas, sobre como os headcanons são formas de resistência, como o queerbaiting muitas vezes fere, e porque o ódio os fandoms está silenciando vozes que só querem imaginar um mundo onde elas também existem. Representatividade não é só sobre você ter diversidade para assinar uma fichinha de cota. Ah, aqui ó, olha, eu tenho um personagem gay, hein? Aqui ó, lacração, hein? É sobre dar permissão para pessoas existirem. Você representar uma minoria não é você querendo militar, é você mostrando como o mundo realmente é, que pessoas assim existem. Uma lésbica, por exemplo, não é uma raça fantasiosa de um mundo de RPG. Crescer sem ver ninguém como você nos filmes, nos livros, desenhos, te ensina algo muito sutil, que você não é válido, que você é algo que precisa ser escondido, ditado, contido. Isso cria profundos problemas de autoestima, você sente que tá errado, você sente que tá quebrado, faz as pessoas desenvolverem depressão, faz as pessoas começarem a se machucar, ou então a pessoa nem ao menos entende o que é e acaba se colocando em situações que a machucam. Aí você vai ver um adolescente trans que não sabe que é trans porque não tem contato com esse tipo de coisa, mas ainda assim ele sente que tem algo errado com ele mesmo. Ele vai ficando mal, vai entrando em depressão, e aí acontece o pior. Agora imagina uma criança negra vendo uma heroína que se parece com ela salvando o mundo. Foto de crianças negras que adoravam o Super Choque, que se viam nele, ou então uma pessoa autista se reconhecendo nas ações e pensamentos de um personagem sem que isso seja usado como piada. Isso muda tudo. Você consegue se ver como algo válido, que tá tudo bem você ser assim. Principalmente quando é um personagem gostável. Vocês não têm noção do quanto eu já chorei assistindo Miraculous, nos episódios que tinha a Kagami Tsurugi, ou Kyoko, depende do idioma que vocês assistem. Ela não é canonicamente autista, mas ela se encaixa em absolutamente todos os critérios diagnósticos. Eu até falo sobre isso no meu outro vídeo sobre representatividade neurodivergente. E cara, eu sou uma pessoa autista. Assistindo os episódios dela, eu senti um conforto tão grande. Parecia que tava tudo bem ser como eu sou. Eu já sofri bullying por ser autista, principalmente antes de eu conseguir um laudo, de conseguir um diagnóstico, eu sofria muito mais. Mas só a partir do momento em que você se vê em algo, esse tipo de coisa que você ouve, que você sofre, acaba sendo amenizado, porque te ajuda a não levar essas coisas em consideração, porque tem aquele personagem ali que você gosta, aquele personagem legal, aquele personagem que outras pessoas gostam, que é igual a você, e ele não é um problema, aquele personagem não é algo ruim. Então, se ele, que é igual a você, não é ruim, por que você seria? Tá tudo bem ser assim. É a diferença entre sentir que você tá sozinho no mundo, perceber que o mundo tem espaço pra
você também. Os headcanons nascem da falta, da ausência de histórias que digam que você pode ser o herói. Ou então o vilão, depende, vai que você prefere ser o vilão, né? Quando uma pessoa diz que vê um personagem como trans, como alguém com TDAH, ou então como parte de uma cultura específica, ela não está tentando roubar a história. Ela está tentando entrar nela, fazer parte. Às vezes o personagem não precisa ser explicitamente gay, alguma minoria racial, um neurodivergente, para que uma pessoa se veja ali. Mas quando essa leitura é rejeitada ou ridicularizada, o que se diz é que a leitura de mundo da pessoa não tem valor. E isso é exatamente o oposto do que um fandom deveria ser. Porque headcanon é imaginação, afeto, possibilidade. É uma forma das pessoas se conectarem com as histórias que elas gostam. E é sobre isso que uma comunidade de fãs se trata. Você já ouviu falar em queerbait? Queer é basicamente um rótulo que representa todas as pessoas da comunidade LGBT. Se você não quiser falar a sigla, você pode simplesmente falar queer, que já significa essas pessoas que fogem do padrão social de identidade de gênero e sexualidade, beleza? Só pra esclarecer essa parte. E bait, ou baiting, significa isca. Você está botando uma isca pra pessoas queer, pra pessoas LGBT. É quando uma série, filme, coisa assim, sugere que algum personagem possa ser da comunidade, ou então que dois personagens tenham uma relação romântica, mas nunca confirma, nunca se compromete. Eles fazem algo pra te iludir, te atrair, mas não dão a cara a tapa de verdade. É como colocar uma cenoura na frente do cavalo. Os criadores sabem que o público LGBT quer se ver, então eles dão essas migalhas, um toque na mão, uma fala ambígua, uma tensão sexual, e esperam que isso mantenha a audiência presa. Mas no final tudo volta pro era só amizade e os personagens ainda ficam com alguém do gênero oposto. Como é o caso de Supercorp, que é o chip entre as Supergirl, Cara Danvers, e a Lena Luthor, da série Supergirl. Foi absurdamente um dos maiores queerbaitings já feitos. E isso é uma forma de traição com o teu público, porque te convidaram a acreditar, a sentir, a torcer, só para depois te dizerem que era coisa da sua cabeça. Eles querem que você dê dinheiro pra eles, e eles te enganam pra isso, e no final eles fingem que nunca foi a intenção deles. Eles desmentem uma narrativa que eles mesmos criaram. Então, se você reclama, te chamam de iludido, dizem que você está forçando a narrativa, quando na verdade sempre foi algo que eles fizeram propositalmente. E você só quer o mínimo, ser levado a sério, algo que eles não fazem. Eles te usam como um público fácil, porque sabem que somos carentes de representatividade. O fandom sempre foi lugar de escape e criação. As pessoas se juntavam para imaginar o que não era dito, escrever finais melhores, celebrar chips, inventar universos. Mas hoje parece que os fandoms viraram um tribunal. Se você chipar um casal que o outro grupo não gosta, vira problemático. Se você imaginar um personagem como neurodivergente e é acusado de lacrar, ou pior, ainda te chamam de capacitista, a cultura do fandom está sendo corroída por uma lógica de certo ou errado, de isso é válido, aquilo não é, com coisas que definitivamente não são problemáticas. Existem muitos problemas reais em fandoms que estão sendo deixados de lado por brigas bestas. E quem perde com isso não são só os criadores de conteúdo, são as pessoas que perderam o único lugar onde podiam ser elas mesmas livremente. E no fim os fandoms vão se tornando cada vez mais algo que morre rápido, porque você não tá sendo permitido de criar. My Little Pony acabou em 2019, não tem mais conteúdo disso. Se não fosse pela comunidade ativa falando sobre chips, headcanons, criando histórias em cima disso, universos alternativos, o fandom já teria morrido. Não é possível uma comunidade de fãs sobreviver apenas com o conteúdo da obra original. Sempre vai haver discussões por fora. Mesmo que você debata em cima de algo que exista, você já está criando um conteúdo além da obra, porque aquela discussão que você tá tendo não é algo que aparece na obra. Então você está criando algo em cima disso. E agora só você tem a liberdade de criar? Ou então a arte não pode mais ser apreciada? Você assiste, gosta e acabou, passa pra próxima. Vocês simplesmente não entendem um conceito de ser fã e estão querendo forçar isso em cima de outras pessoas. Quando a gente se vê em uma história, algo dentro da gente acende. Os headcanons, chips, interpretações diferentes são formas de dizer eu existo. São formas de sentir que você faz parte daquele universo que você tanto ama. Se você para pra ver, você não encontra personagens celíacos. Mas isso não quer dizer que não existem pessoas celíacas e que elas não querem ser representadas, que elas não querem se ver no que assistem. Todo mundo tem o direito de existir nas histórias que ama. Então, na próxima vez que você vê alguém criando algo que pra você não faz sentido, tenta parar e pensar.
será que essa pessoa só tá tentando se sentir real? Será que isso afeta em alguma coisa na minha vida ou eu só tô sendo muito chato? A gente precisa de mais empatia, e um fandom não é uma exceção disso. E também é importante mais coragem nas narrativas. Não andando aqui porque eu só quero deixar claro que headcanon é diferente de universo alternativo. Que no tal vídeo que eu citei antes, ele trata universos alternativos como se fossem headcanons, mas não são, ok? São coisas absurdamente diferentes. Por exemplo, aquela U, a U significa Alternative Universe, universo alternativo em inglês. Aquela U de Miraculous, onde a Chloe é a Ladybug. Aquilo é um universo alternativo, não um headcanon. E eu só queria dar um último toque aqui em cima de um argumento que eu vi muita gente usando e que é simplesmente a maior burrice possível. Principalmente quando você não faz parte de uma minoria, que é gente de fora dizendo que esse headcanon é problemático porque é estereótipo. Só falam que ela é lésbica porque ela é meio masculina. Só falam que ela é lésbica porque ela não fica com homem. Primeiramente, vamos começar. Os estereótipos existem porque, querendo ou não, existem pessoas na comunidade que são assim. Só que elas viraram a cara da comunidade. Então sim, existem lésbicas masculinas, existem lésbicas que nunca ficaram com homens, existem lésbicas que antes de se descobrir ficaram com homens. Eu tenho até um vídeo falando sobre isso, heterossexualidade compulsória, que vai estar no cardzinho aqui. Todos esses argumentos se tornam inválidos quando você lembra que estamos falando sobre algo que existe de verdade. Não é algo fictício, não é uma classe de RPG. Pessoas LGBT existem e de diferentes formas. Elas podem ser estereótipo, elas podem ser o completo oposto do estereótipo. E não é só porque algo é o estereótipo de pessoa lésbica, de pessoa gay, de pessoa trans, de pessoa autista, que não existem pessoas que são assim e que elas não mereçam ser representadas porque elas estão reforçando o estereótipo. E você, sendo de fora da comunidade, querendo meter essa pauta pra se pagar de diferentão, pra reclamar de headcanon, você só tá sendo babaca e preconceituoso. Você não tem o mínimo de lugar de fala pra falar desse tipo de coisa. Você não sabe como é viver nessa posição, como é viver nessa situação, como é se sentir excluído. Tem certas horas que você só tem que abaixar a cabeça e ouvir o que estão te dizendo. Não passa por cima de quem realmente tem certas vivências. Você, pessoa fora da comunidade, você, pessoa que não representa nenhum grupo minoritário, não vai entender como é não conseguir se ver naquilo que você assiste. Isso tá seco, tá grosso. Então é simplesmente babaca você querer tirar isso das pessoas. Você é representado a rodo. Para de ser egoísta, porque aquilo ali na sua cabeça não faz sentido. Claro que não vai fazer sentido pra você. Você não sente falta da representação. Ai, meu Deus do céu. Só deixando claro aqui que quando já existe uma confirmação de verdade em cima de algo, é outra história. Aí sim é babaca, aí sim é invalidação, aí sim tá errado fazer headcanon em cima disso. Por exemplo, a Yasmina Fadoula, de Jurassic World Camp Cretaceous, é canonicamente bissexual. Você dizer que vê ela como lésbica ou qualquer outra coisa desse tipo, tá errado porque tá invalidando a sexualidade canônica dela, uma representatividade que já existe. Só que aí você falar que, ela é bissexual canon, mas eu vejo ela como uma garota trans também. Você não está invalidando ninguém, você está adicionando algo além. Isso aí tá de boa, é diferente. E não, a personagem fulaninha de tal já ficou com um cara, então ela é hétero canon, vocês estão invalidando héteros. Vamos começar aqui. Nunca foi confirmado que ela é hétero, nunca disseram com todas as letras que ela é hétero, nunca fizeram nada que demonstrasse que ela é hétero. Se ela fica com um cara, ela pode ser bi, ela pode ser pan, ela pode ser trans, pode ser mil e uma coisas. Se ela ficar com um cara, não invalida isso. E fora que existe heterossexualidade compulsória, como já citei antes, e eu tenho outro vídeo falando sobre. Você achar que um personagem ficar com o gênero oposto automaticamente significa que ele é canonicamente hétero, só tá mostrando que pra você o padrão é ser hétero, e o que tá fora disso tá fugindo da curva. Não necessariamente é assim. Você não pode assumir que as pessoas são heterossexuais porque elas não disseram que são outra coisa. O certo, enquanto nada for confirmado, pode ser qualquer coisa. E sim, você pode enxergar o personagem como heterossexual. Não tem problema nenhum, você pode ver como heterossexual. Só que, como não é algo confirmado, você não pode atacar quem diz que vê como algo diferente disso. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Comenta aí embaixo se tem algum personagem que ajudou vocês a se sentirem vistos pela primeira vez, algum personagem que vocês tenham esse apego por esses motivos, algum headcanon seu. E se puderem tá comentando, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, compartilhando, ajuda demais.